10h58 da noite de sábado, faltando 2 minutos para as 11. E tá aquela chuva, né? O Guilherme fez um refogadinho, gente, no almoço. Um arroz soltinho. Ainda aquele que esquentei ontem com gelo, ensinando vocês, né? Perguntando se você sabia já desse truque que eu aprendi lá no Vizinha03 no Instagram. Então, aquele arrozinho soltinho que o Guilherme esquentou no micro-ondas, fez um refogadinho, gente, de calabresa tostadinha na manteiga, com pimentão, cebola e tomate. Gente do céu, que prato maravilhoso. Já postei a foto lá na comunidade do pratinho do meu almoço de hoje. Comi aquela refeição e capotei. Dormi o descanso que eu precisava, gente. Aí acordei, era já 7 e pouco, quase 8 horas. Aí dei uma limpada no meu celular. Porque no momento agora eu tô sem Facebook, desinstalei Instagram e Message pra poder dar uma geral no celular. Aproveitar que as crianças não estão, ver o que eu vou excluir, o que eu vou mandar para outros álbuns, fazer pasta, tudo, gerenciar aqui o sistema do celular, né? Aí agora parei, fiz uma porçãozinha de batata com calabresa, vai ser minha refeição da noite. Eu tinha comprado mais cedo Carolina, aí tinha vindo duas, ó, tinha dado R$6, que é R$3 a unidade. Aí eu comi a minha, senti diferença, aí comentei com o Guilherme, ó, trouxe uma Carolina para cada um, mas senti diferença no creme. Provavelmente eles mudaram o chocolate. E esse daqui é bem melado. E tá muito, muito melado. Aí o Guilherme não é chegada a doce. Aí ele falou assim, ixi, então eu já tô evitando doce, né, e tal. Aí eu acordei, isso foi de manhã quando eu cheguei. Eu acordei, ainda tá aqui a Carolina dele. Aí eu falei pra ele, posso pegar a metade? Aí ele abriu mão e deixou pra mim, gente. Aí vai ser minha sobremesa. Meu lanchinho da noite é isso. Porçãozinha de batata frita com calabresa. Aí ele foi lá buscar uma coquinha pra mim. E eu tô compartilhando esse momento com vocês. Aí tava falando com Deus, né? Porque eu senti um pouquinho de dificuldade pra dormir sem o Vitor. Aí acordei, senti a ausência dele, aquele silêncio, tudo, comentamos eu e o Guilherme entre a gente. Aí Deus tá me mostrando o quê? Porque nas minhas orações eu falo, ai Deus, eu preciso tanto de um descanso. Eu preciso tanto de um momento pra colocar minha cabeça no lugar, pra pensar, sabe, nas coisas e mexer em algumas coisas. E ainda que eu não saia de casa, mas jogar meu The Sims, né? Jogar meu The Sims, brincar um pouquinho ali no meu joguinho online. Organizar minhas fotinhas, ver o que eu quero revelar, que eu amo fotografia, editar algumas coisas. Ter esse momento de paz, sossego, silêncio. E tá sendo gratificante. Aí eu aqui na cozinha, preparando aqui minha porçãozinha e agradecendo ao Senhor. Falando, Deus, tu sabe de todas as coisas. Obrigada pela vida da minha mãe, da minha irmã, porque quantas mãezinhas na mesma situação que eu, precisando de um alívio, né, de um refrigério, de um tempo para respirar, de olhar para si e não tem com quem contar, não tem com quem deixar seu bebê, alguém de confiança que olhe seu filho com amor e carinho que você dá a ele. E eu tava agradecendo a Deus pela vida da minha mãe, que se ofereceu para ficar com as crianças, porque era só pro Cauã aí. Ela e a minha irmã quis ficar com o Vitor também. E eu sinto muito a ausência deles, mas eu precisava desse momento, até pra ter minha intimidade com Deus, pra ter meu momento comigo mesmo. E aí eu pude repousar, eu pude já eliminar algumas coisas do aparelho, né? Coisas antigas que estavam aqui ocupando espaço. E tá sendo maravilhoso.
Mas mais maravilhoso é eu estava agora exatamente conversando com a Carolzinha. A Carolzinha é uma fã inscrita aqui, fiel do canal, que me dá um apoio enorme. Ela me chama, ela assiste meus vídeos e me chama no WhatsApp. E é muito gostoso ter alguém para conversar, ter um tempo para conversar e falar sobre qualquer assunto. E ela estava assistindo o meu vídeo que eu estava contando sobre a confusão que eu sou, né? Sobre o signo de Gêmeos, o marido dela é signo de Gêmeos. E aí ela começou a compartilhar algumas coisas comigo e a gente deu risada e trocamos experiências. E não é só não só tô feliz por estar conversando com alguém, por estar tendo esse momento de descontrair, mesmo que em casa, chovendo, né, pelo celular, mas pelo fato de ser uma inscrita do canal, uma pessoa que me segue, que me assiste, que me apoia, que se identifica em algumas coisas, que eu sei que ora por mim, pela minha família, que eu sei que gosta dos meus filhos. A Carolzinha, gente, é a que me deu as melissa, é a que me deu meu kit de sobremesa azul que eu uso nos momentos especiais aqui em casa. Ela me deu uma cortina linda que eu ainda não tive a oportunidade de usar porque ainda não comprei o varão. Mas tem a Carol e a Carolzinha, né? Ganhei cortina das duas. A que eu uso atualmente é da Carolina. E a Carolzinha eu ainda não tive a oportunidade de usar, mas tá guardada. E quem sabe não seja na minha próxima casa, né? Ou aqui mesmo, que eu compre um varão e coloque no quarto, porque no quarto já tem adaptação de colocar, só preciso do varão. Então, quem sabe? Se não for pra mim sair daqui, eu vou instalar a rede das crianças, eu vou colocar uma cortina no quarto, e aí vocês vão ver tudo conforme o tempo for passando. Mas é muito bom poder compartilhar esse momento com vocês. Não deixem de ver a comunidade aqui do canal. Eu tenho o maior prazer de compartilhar os bastidores dos meus vídeos, as minhas fotos do meu dia a dia. Tem coisas que eu não passo em vídeo, mas eu coloco lá. Como a minha refeição do almoço de hoje, né? Pratinho especial feito pelo Guilherme, muito simples, mas saboroso. E também coisas assim que às vezes eu não tenho como gravar, mas eu fotografo e compartilho ali. E uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu não sei se vocês vão ter visto lá, é algo que me emocionou e me fez, foi um sinal de Deus também pra mim. Eu tava vendo uma postagem no Kawaii, onde uma criança, depois de 112 horas do terremoto da Turquia, 112 horas, acho que já passou 12 a 13 dias. Essa criança foi encontrada, uma criança de 5 anos, foi encontrada nos escombros. E em meio a todo aquele pedregulho, quando estavam tirando para poder resgatar ela, o repórter perguntou para ela: como você conseguiu sobreviver todos esses dias sem água, sem comida? E sabe o que ela respondeu? Uma criança de 5 anos. Ela falou: de vez em quando tinha uma pessoa de branco no meio dos escombros. Tinha uma pessoa de branco que vinha me trazer água e comida. Gente, na hora, eu senti uma emoção tão grande que eu dei print e já compartilhei aqui na comunidade para vocês verem. Coloquei nas minhas redes sociais porque é um testemunho que a gente tem que compartilhar. Porque Deus existe, Deus é vivo, gente. E Ele cuida dos pequeninos, Ele cuida dos seus, Ele cuida daqueles que acreditam na sua existência, Ele cuida daqueles, sabe, que espera por Ele, que sabe que na hora do desespero o socorro vem. Então, aquela criança de 5 anos relatando que no meio daqueles destroços, ela toda ali apertada no meio daquelas lajes, dizendo que tinha uma pessoa de branco que levava água e comida para ela. E por isso ela sobreviveu. Gente, que coisa mais linda. E isso eu vou comentar onde eu for, porque vai me servir de experiência e edifica a minha fé. Porque eu já tenho experiências com Deus, eu sei o Deus que eu sirvo, eu creio na existência dele, eu sei o poder que ele tem, as coisas que ele é capaz. E ver isso
edifica ainda mais e me faz acreditar que não importa a situação que eu esteja vivendo, não importa o quanto o inimigo queira pisar em mim, o quanto ele use pessoas para me atingir, o quanto eu esteja triste por algum motivo ou me sinta atingida por alguma coisa que tenha acontecido, esse Deus que foi lá, alimentou essa criança todos esses dias que ela ficou ali, debaixo daqueles pedregulhos, gente. Esse é o mesmo Deus que vai cuidar de mim. Ontem eu tava orando no banheiro da minha casa. Às vezes as crianças estão aqui, eu quero me isolar um pouquinho, ter necessidade de falar com Deus. E sento ali no vaso sanitário. Não vou fazer nada, só sento ali, abro a janela do banheiro, fico olhando pro céu, que é uma paisagem bonita, a janela, né? Fico olhando ali o céu. Às vezes vejo alguns aviões passando, alguns pássaros voando, e fico falando com Deus no meu particular. E eu ali falando com Deus e falei, Senhor, o Deus dos Hebreus. Porque Deus, o Deus de Israel, ele veio, se você for ler a Bíblia, ele veio pro povo de Israel. Só que o povo de Israel, os judeus, eles não acreditaram, porque Jesus ele nasceu e foi criado ali numa manjedoura, né, no meio dos bichinhos. Então, eles esperavam alguém que viesse num cavalo branco, em trono de ouro, e desprezaram Jesus. Então eles não acreditam que Jesus já voltou, já veio, né? Eles acham que Jesus ainda vai vir. Tanto que quando surgiu o anticristo, vai ter essa confusão, né? Eles vão acreditar que é Jesus que veio, que nasceu, tá? E a gente que é cristão e segue essa religião e entende, a gente sabe que Jesus já veio e ele está voltando para buscar a sua igreja. Aqueles que confiam e acreditam nele. E aí o que acontece? Eu sentada ali falando com Deus e uma das personagens bíblicos assim do passado que eu me inspiro bastante, serve de exemplo para mim, para quando eu quero usar minha fé, é a Raabe. Gente, eu assisti a minissérie, né, que passou, a novela que passou na Record, e como eu me identifiquei com essa moça, sabe? Ela ali uma prostituta naquela época, os pais, desprezada pela família, desprezada pela população, né? Por aquelas pessoas. Ela vivia uma vida que não tinha. E ela foi tão corajosa quando ela escondeu aqueles dois espiões. Ela foi tão ousada como mulher, sabe? Ela acreditou num Deus que não era dela. E eu me lembro de uma oração que ela fez, que ela falava, Deus dos Hebreus. Ela falava assim nas orações dela, que ela acreditava na existência dos deuses hebreus. E que se ele fosse vivo, que se ele estivesse vendo aquela situação que ela vivia, de prostituição, de miséria, né, uma vida de perdição, que ele salvasse ela, que ele tirasse ela daquela situação. E depois a gente vê o desfecho da história de Raabe, essa mulher corajosa, essa mulher ousada, e vê que ela não salvou só a vida dela, através da fé dela, mas de toda a sua família, porque todo aquele povo daquela cidade morreu. E ela e a família dela foram salvos porque eles protegeram aqueles missionários, aqueles profetas de Deus, que foi Salmo e Josué, se eu não me engano. E ela se casou com Salmo, e antes dela se casar com Salmo, ainda ela sofreu preconceito, porque tinha toda aquela coisa naquela época. Imagina, se nos dias de hoje é assim, imagina naquela época, né? Então, é uma personagem da Bíblia que eu admiro muito, muito, muito. A história de Raabe, ela é muito sofrida, muito triste, mas ela tem um desfecho muito bonito. É uma história de fé, de milagre, sabe? Do extraordinário de Deus. Ela teve que depositar todas as fichas dela naquele Deus que ela tinha acabado de conhecer, que ela só ouviu falar. E por aquela atitude, Deus salvou não só ela, mas como toda a sua família. E deu a ela um casamento lindo, digno. Fez as pessoas reconhecer que Deus, ele transforma. E as pessoas respeitar ela, né? Então, nossa, eu amo a história de Raabe. E aí, quando eu vou orar, eu sempre cito algumas passagens da Bíblia para Deus. E falo, Senhor, como Raabe, faz na minha vida, né? Eu quero ter a fé que essa mulher teve em ti. E aí eu vou conversando com Deus ali no meu particular.
E eu lembro da história de Raabe, lembro da história daquele profeta que Deus mandou as aves do céu alimentar aquele homem. Deus não deixou aquele homem perecer. Se eu não me engano, foi Elias, que tem Elias e Eliseu, né? Mas se eu não me engano, foi Elias. E ele foi alimentado. Eu lembro que eu tinha histórias bíblicas, que a minha mãe comprava livrinhos evangélicos quando eu era criança. E minha mãe sempre lia para mim antes de dormir e me ensinando o evangelho através daquelas histórias. E eu me lembro da figura dos pássaros vindo com pão e carne para aquele profeta que estava na caverna, que estava ali naquele lugar isolado. E ele não morreu, ele não veio perecer, porque o Senhor enviou anjos. Vejo também a história de Agar. Quem lembra da história de Agar? Que a Sara pediu para que a empregada se deitasse com Abraão, para que, porque Sara já tinha mais de 90 anos, não podia ter filhos, não acreditou, Sara não acreditou nas promessas do Senhor pela idade que ela já tinha. Só que Deus, ele tarda, mas não falha. E ele tarda na nossa percepção, porque na verdade Deus não tarda, é tudo no tempo dele, no tempo certo. É a gente que tem essa impressão, né? Porque a gente é ansioso, se desespera, se angustia. E aí o que acontece? A Sara se precipitou, pediu para que a promessa se cumprisse, que a empregada dela deitasse com o marido dela, Abraão, para que eles pudessem ter a descendência, né, de Abraão. E aconteceu que veio Ismael, e que era filho daquela empregada. E logo depois aconteceu a promessa na vida de Sara, né? Veio Isaac. E aí eles foram crescendo e foi havendo discussões por conta, né, de serem de povos diferentes, filhos do mesmo pai. E eu lembro que Abraão tomou uma decisão, deu uma porção de dinheiro, alimento para Agar, né, aquela empregada, filha, que era mãe de Ismael, e pediu para que eles se retirassem dali, que eles fossem viver numa terra distante, né? Mas ele não desamparou. Ele deu, digamos que assim, uma parte da herança para aquela criança, né? Só que, pelo que eu entendi, o deserto era muito longe e Agar andou por muito, muito tempo e o alimento se acabou no caminho e aquela criança chorava de fome, chorava, e Agar pegou. Agar, ela não conhecia Deus, o Deus de Abraão. Ela era de outro povo. E naquele momento ela fez a mesma atitude que Raabe teve em tempos diferentes. Vocês percebem isso? Agar, ela pegou e seguiu de exemplo que ela via na casa de Sara e Abraão, eles buscando aquele Deus e tendo fé naquele Deus que havia feito promessas para ele. E naquele momento de angústia e desespero que ela viu perdendo o filho dela ali de fome e sede naquele deserto, porque ela já tinha largado aquela criança embaixo de uma árvore para morrer ali. Se você for ver na Bíblia, Ismael já estava longe da sua mãe porque ela não queria estar perto quando ele viesse a falecer. E diz que aquela criança chorava. E o que acontece? Ela foi clamar ao Senhor que ela não conhecia. Esse Deus que eu sirvo, que você serve, que outras pessoas não servem, mas conhecem e respeitam. E até mesmo eu já vi ateus falar, eu não acredito em Deus, mas eu respeito. Então, ela creu num Deus que ela não conhecia, que não era dos costumes dela. E na hora de desespero, como Raabe, ela clamou a esse Deus. E esse Deus de imediato lhe respondeu. Porque Deus, ele só fica ali aguardando você pedir, sabe? Você clamar, você chorar. Às vezes ele quer te socorrer, ele quer te ajudar, mas você precisa falar, você precisa pedir, você precisa... Não que ele queira você se humilhando, mas porque tem o livre-arbítrio, entendeu? Então, ele respeita as suas decisões, suas escolhas. E às vezes ele vê você sofrendo ali, que nem muitas vezes eu sofri na minha vida, mas Deus queria entrar em ação e me tirar daquela situação, mas ele sabia que ao mesmo tempo eu queria estar ali. Eu acreditava numa mudança, então eu ficava ali sofrendo porque eu acreditava numa mudança. E Deus queria me arrancar daquela situação, mas eu queria, então ele deixava. Até que um dia vem o despertamento, né? E vem a libertação. E aí o que acontece? Ela clamando, Deus
Eu não sei exatamente explicar para vocês, mas parece que surgiu um poço naquele lugar. Deus, ele fez um poço naquele lugar onde era deserto, onde não havia nada. E ali ela pôde se reerguer através daquele poço. Ela pôde... Eu sei que... É que eu não sei explicar direito, né? Eu tô dando uma história mais do que resumida. Mas o que eu quero falar aqui não é o que passou depois disso. É o que aconteceu naquele momento que ela falou com Deus. É a mesma atitude que ela teve de Raabe. Deus, ele respondeu de imediato as duas e mudou a vida delas. E aquela criança, ela não veio a falecer. Tanto que hoje em dia tem muita... Esses povos palestinos, né? Eles brigam por conta dessas descendências de Isaac e Ismael. Então é uma história muito bonita de sobrevivência, né? De fé. E aí nas minhas orações eu sempre lembro de Agar, eu sempre lembro de Raabe, eu lembro desse profeta qual Deus enviou os pássaros para alimentar ele. E tem uma passagem na Bíblia que quando a gente passa por alguma dificuldade financeira, ela sempre vem na minha mente e eu fico citando ela até Deus enviar a provisão. Que ela fala assim: se Deus, ele alimenta as aves do céu e veste os lírios dos campos, o que ele não pode fazer pelos seus filhos? E é assim que a gente vai vivendo, na fé desse Deus que deixou ali na Bíblia palavras de conforto, ensinamento de que caminho a gente deve seguir para a gente não perecer, para a gente não vir a desistir até que Jesus Cristo venha nos buscar e a gente possa viver a vida eterna. Então, é muito bom poder falar dessas experiências com vocês. E é daí que vem a minha força. É daí que surge o ânimo que às vezes eu não tenho mais. A coragem que eu não tenho mais. E aí eu me levanto de novo. Todas as vezes que eu tô prestes a surtar, todas as vezes que eu tô prestes a cair, a desistir, a jogar tudo pro alto, eu corro pra um cantinho, eu olho pro céu, da onde eu estiver, e ali eu começo a falar com Deus, e Deus começa a trazer à minha memória coisas que Ele já fez por mim, coisas que Ele deixou na Bíblia. E aí é algo maravilhoso que acontece. E Deus é comigo, e Deus é contigo. E a gente tem que acreditar e confiar. E que isso venha edificar a sua fé também. E que sirva de exemplo para você, que às vezes esteja numa situação difícil. Se retira num cantinho, faça como Raabe, faça como eu, faça como Agar. Às vezes você vai falar: ai, mas eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sirvo esse Deus, eu sou ateu, ou eu sou espírita, eu sou budista. Não importa, a Raabe era uma prostituta, Agar era uma escrava. Não importa o que você sirva, o que você acredita, desde que você eleve seus olhos para os montes. E ali você verá o seu socorro. Porque o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Deus, ele é um só. Tá bom? Então, um beijo. Fique com essa palavra no coração de vocês, tá? E eu quero desejar que Deus abençoe muito cada um de vocês, assim como Ele tem me abençoado e tem cuidado de mim.